Bom, meus irmãos, aí estamos na nossa série aí sobre a ética do povo de Deus por meio dos 10 mandamentos. Então, semana passada nós falamos da ética do povo e Deus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto fundamental para os 10 mandamentos, que é a base de todas as coisas, que é sobre a exclusividade de Deus. Só revisando, nós vimos que Deus, ele estabeleceu uma aliança conosco. Deus como o Criador, como o Rei de todas as coisas, estabelecendo uma aliança, um pacto com o seu povo. Por um lado, Deus promete proteger esse povo, abençoar esse povo, redimir esse povo. E o que Deus requer de nós como resposta é o quê? Obedecer. Então, foi a conclusão lógica que nós chegamos na aula passada. Obediência é a nossa resposta. Obedecer, nós não obedecemos em troca. Não, nós não temos nada a oferecer a Deus. Nós simplesmente obedecemos em resposta, como um ato que é um ato que vem de um conhecimento de tudo aquilo que Deus fez, da graça, do amor de Deus, e como nós somos pessoas constrangidas a viver de acordo com os padrões de Deus em obediência. E chegamos aí finalmente nos mandamentos e vamos para o primeiro mandamento. Nós vamos ver o primeiro mandamento e o segundo mandamento hoje. Vamos ler todos juntos o primeiro mandamento? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Não terás outros deuses além de mim. Esse é o mandamento número 1. O mandamento número 1 fala sobre quem? Sobre Deus. Ele se apresentou: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da servidão do Egito. E esses são os termos dos mandamentos que vocês precisam obedecer. Mandamento número 1. Vocês não podem ter outros deuses além de mim. E quando nós estamos aí a falar dos deuses, nós precisamos entender que no mundo antigo, o padrão da religiosidade das pessoas é um padrão politeísta. Da onde que vem esse politeísmo? Vem da tentativa do ser humano em ter um contato com aquilo que é transcendente, com aquilo que ele não consegue explicar. E ele, o ser humano, movido pela sua pecaminosidade, ao invés de reconhecer o Criador na criação, ele escolhe elementos da própria criação e o coloca num patamar de Deus. Então, os deuses na antiguidade são deuses representáveis nas mais variadas coisas criadas. Por exemplo, o sol era adorado, a lua era adorada, as estrelas eram adoradas, os animais eram adorados, água, vento, todas essas coisas eram adoradas. Quando tinha um relâmpago, as pessoas não tinham ainda o nível e o conhecimento científico para explicar sobre as descargas elétricas. Simplesmente diziam que aquilo era a manifestação dos deuses, porque era aquilo que eles não podiam entender. E a grande inovação que o Deus de Israel traz ao seu povo é o seguinte: olha, existe apenas um Deus verdadeiro. Esse Deus criou todas as coisas, e esse Deus, por ser o Deus verdadeiro, não admite que o seu povo coloque outras coisas além dele na posição de ser adorado. Então o judaísmo e o cristianismo, eles são baseados naquilo que nós chamamos de monoteísmo, ou seja, a crença de que existe apenas um único Deus verdadeiro. Se existe um único Deus verdadeiro, que é invisível, o que são todos os outros deuses que os povos criam? Falsos deuses. Mentira. Deuses que estão abaixo do poder de Deus. Que não são nem deuses, são representações de divindades que são arremedo, imitação barata daquilo que realmente Deus é. E isso é tão forte dentro do Antigo Testamento que uma das principais orações que o judeu ele tem que fazer todos os dias é o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Todo dia o judeu tem que dizer para si mesmo, para os seus filhos e para Deus: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O nosso Deus é um. Não existe outro Deus, e é sobre essa declaração que está alicerçada toda a fé bíblica. Existe um só Deus criador, um só Deus que estabelece uma aliança com o seu povo, um só Deus que tem um só
povo também. E o que esse Deus único e verdadeiro quer com cada um de nós? Não terás outros deuses além de mim. Ou seja, Deus, ele requer de nós e conosco um relacionamento. João Calvino, ele diz o seguinte: Deus quer só ter a preeminência em seu povo e exercer seu direito em plena medida. Ou seja, o que Deus quer na nossa vida é assumir o lugar que é somente de Deus, ou seja, de ser rei, de ser o Senhor de todas as coisas, de ser a nossa prioridade. Então pode ser que a gente veja esse mandamento proibitivo, não terás outros deuses além de mim, e você fale assim: mas eu cumpro esse mandamento, porque eu não tenho outros deuses, eu não creio nos orixás, eu não creio em outras coisas por aí, eu só creio no Deus da Bíblia. Mas a questão aqui não é apenas a sua aderência é outra coisa, sua adesão à fé, mas o como você se relaciona com esse Deus que é único e verdadeiro, e do como esse Deus é prioridade para você. Deus é prioridade na sua vida? Deus é o fator mais importante da sua existência? Não terás outros deuses além de mim. Um monte de outras coisas pode assumir o lugar de Deus. Deus é o fator único, primário, basilar de toda a sua vida. Essa é a questão que está envolvida. Novamente, pessoal, os mandamentos não são apenas regras normativas. Os mandamentos são um caminho de relacionamento. Uma forma que Deus, ele está revelando ao seu povo de alcançá-lo, de viver com ele, de ser abençoado por ele. E isso implica em duas coisas. Primeiro, o quanto nós conhecemos a Deus modifica a nossa forma de adorá-lo. Não terás outros deuses além de mim significa que você adora a Deus e a Deus somente. E essa adoração faz o quê? Transforma a nossa vida. O momento que nós temos aqui como comunidade de adorarmos a Deus no culto, o momento que você tem em casa de adorar a Deus dentro da sua particularidade, com a sua família, tudo isso tem um poder transformador, porque na medida em que nós adoramos a Deus, reconhecendo quem Deus é, o Deus único e Deus verdadeiro, esse Deus, ele faz uma obra no interior de cada um de nós. Todo culto que nós sentamos para participar é Deus transformando a nossa vida. Toda oração que nós fazemos não é nós coagirmos a Deus a fazer de acordo com a nossa vontade, mas é Deus moldar o nosso coração para que nós possamos compreender a vontade dele e que nós sejamos o quê? Dobrados, colocados de joelho diante da vontade de Deus. Então a lei de Deus, essa lei que fala de um único Deus, é uma lei relacional. Você precisa saber com quem você está se relacionando, qual é a essência desse Deus. Ele é um Deus único e verdadeiro. Se ele é único e verdadeiro, pela lógica, tudo que é concorrente a Deus, na verdade, não é nada. Veja, se eu perguntar para os irmãos aqui, qual é o maior pecado do Antigo Testamento? O pecado que mais causou problema para o povo de Israel, o que vocês responderiam? É a tentativa de substituir Deus por qualquer outra coisa, a idolatria, é a perversão religiosa. Por isso que o povo de Deus, mesmo chamado para ser bênção, foi duramente castigado e várias vezes. Olha só o que o Kevin DeYoung ele fala: temos um código moral porque temos um legislador moral. A única razão de os 10 mandamentos terem qualquer tipo de obrigação irrevogável ou autoridade sobre nós é que há um Deus que nos criou, nos formou, nos ama e tem o que sobre nós? Direito. Por que Deus tem direito sobre nós? Porque Ele é o nosso Criador e Ele é o nosso Redentor. Ele tirou Israel da onde? Da servidão do Egito. Deus tirou cada um de nós da onde? Da servidão do mundo, do pecado, do diabo. Nós antes pertencíamos a Satanás, hoje nós pertencemos a Deus. Então, nós pertencemos a Deus e Deus tem todo o direito sobre as nossas vidas. Então, o fôlego de vida que nós temos, todas as coisas que Deus nos dá por livre iniciativa e por graça, é o direito que Deus exerce sobre nós. E, eventualmente, as coisas que Deus tira de nós. Às vezes Deus tira a nossa paz em alguns momentos, a nossa saúde, nosso dinheiro. É a forma como Deus exerce o seu direito como rei e dono de todas as coisas. Veja só, o nosso catecismo, o breve catecismo, nos fala sobre esses mandamentos. Sobre o primeiro, por exemplo. Que exige o primeiro mandamento? Resposta: o primeiro mandamento exige de nós o conhecer e reconhecer a Deus como único Deus verdadeiro e nosso Deus
e, como tal, adorá-lo. O que vem antes da nossa adoração é quem nós estamos adorando. É o conhecimento que nós temos desse Deus que é digno de ser adorado. Então, se você fosse definir Deus, você pega uma pessoa que não sabe nada sobre Deus, você vai falar sobre Deus para ele. O que você falaria diante da pergunta, quem é Deus? Vixe, aí o bicho pega, né? Eu nunca vi Deus, eu nunca ouvi Deus, eu nunca cheirei Deus. O que eu vou falar sobre Deus? A primeira resposta é o quê? Deus é o Criador, o Deus único e verdadeiro, que comanda todas as coisas. É o único que tem todo o poder. Por isso que a gente diz que Deus é exclusivo na forma que Ele é e requer de nós a exclusividade da nossa adoração. Porque Deus é e nós respondemos a esse ser de Deus por meio da nossa adoração, que é a nossa maneira de corresponder a quem Deus é. E veja só que o primeiro mandamento, ele tem uma proibição. Ele começa com um não. E o breve catecismo também pergunta, que proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe o negar, ou deixar de adorar, ou glorificar ao verdadeiro Deus como Deus e nosso Deus, e dar a qualquer outra adoração e a glória que só a Ele são devidas. O que é proibido? É você deslocar Deus da sua posição como único e verdadeiro Deus de todas as coisas e elencar qualquer outra coisa para substituir a posição desse Deus. E é muito fácil a gente fazer isso. A gente pode não colocar divindades, mas a gente pode colocar elementos da nossa vida, como coisas importantes e mais prioritárias do que o nosso relacionamento com o próprio Deus. Às vezes os nossos filhos viram ídolos, viram deuses pequenos. Às vezes é a nossa própria saúde. Às vezes é a necessidade de nós tomarmos algumas atitudes para termos algum tipo de êxito. Às vezes é a nossa própria fama, o nosso próprio ego. E tudo isso cabe dentro do primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Não terás além de mim. É uma cláusula de quê? De exclusividade. Você é propriedade exclusiva de Deus. Pedro já falou isso. Deus deve ser o alvo exclusivo da nossa adoração. Então veja como essa exclusividade vai contra todo um padrão da época, que é um padrão de politeísmo. Das pessoas elencarem um monte de deuses, cada qual com a sua função, porque assim eram os deuses na antiguidade. Os deuses na antiguidade não eram deuses todo-poderosos. Tinha um deus que cuidava só do dia, porque o outro cuidava só da noite. Enquanto um ingeria no assunto do outro, aí os deuses brigavam entre eles. E isso mostra que nem os deuses eram todos todo-poderosos, nem os deuses eram totalmente plenos e puros em ética. Porque os deuses na antiguidade eram muito mais parecidos com os seres humanos. Quem conhece um pouquinho de mitologia grega sabe que os deuses, os semideuses, são muito mais parecidos com cada um de nós do que seres moralmente perfeitos, como é o Deus que é revelado na Bíblia Sagrada. Veja só, lá no Salmo 96, verso 5, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o que? O Senhor fez os céus. Todos os deuses, eles não passam de imagem, de imitação barata daquilo que realmente o nosso Deus é, o Criador de todas as coisas. Então, quando nós nos propomos a adorar a outras coisas, nós estamos adorando a criatura no lugar do Criador. E esse é o efeito imediato do nosso pecado, como Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1. Nós trocamos a glória do Criador a corrompendo na adoração dos elementos criados. Então, adorar o único Deus, o verdadeiro Deus, também é uma questão de bom senso e de lógica, porque você está adorando aquele que realmente merece a sua adoração. Não um pedaço de metal, não algo pertencente ao seu próprio cotidiano. A variedade dos deuses que nós temos no contexto da antiguidade, ela nos coloca num cenário totalmente caótico, onde nós não temos um padrão fixo do que é certo e do que é errado, porque aquilo que um Deus acha o correto, o outro vai achar que não. E nenhum desses deuses, tanto os deuses egípcios, quanto os mesopotâmicos, quanto os assírios, quanto os sumérios, quanto os gregos, quanto os latinos, nenhum deles é um Deus de perfeição, é um Deus de moral plena. Por isso, o relacionamento com esses tipos de deuses falsos torna o nosso coração tão corrompido, tão miserável, quanto de fato são esses próprios deuses. Olha só o que o Martinho Lutero disse no seu catecismo menor. Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de
todas as coisas. A exclusividade em adorar a Deus significa você colocar cada coisa no seu lugar. As coisas criadas são coisas criadas. Deus, ele está num patamar acima. Eu me relaciono com as coisas criadas de um jeito, com o Deus criador de outro. Com as coisas criadas, eu tenho um grau de relacionamento. Por exemplo, minha esposa, ela é criação de Deus. Eu tenho um grau de relacionamento com ela muito mais profundo do que a maneira que eu me relaciono, por exemplo, com o meu celular. Ou deveria, né? Às vezes a gente passa mais tempo no celular. Mas eu não falo, o celular não me dá um beijo ainda. O nível de relacionamento é diferente. Então você tem que colocar cada coisa dentro do seu uso apropriado e se relacionar com cada coisa de acordo com a dimensão daquilo que você está se relacionando. O Deus Criador, quem fez tudo, quem fez você, sabe quantidade de fios de cabelo que você tem. Não vou falar de fio de cabelo aqui, mas você tem. Quantos? Você sabe. Você não sabe, aliás. Porque se você soubesse, você seria Deus. Deus sabe. Aqueles que caíram, aqueles que estão para nascer. Como que você tem se relacionado com esse Deus que te deu vida, que te tirou das garras do diabo, que te trouxe aqui? Olha só que bênção nós estarmos aqui hoje. Que bênção nós vivemos um tempo onde temos tecnologia. Que bênção que a Covid passou. Essa semana eu passei, covidado em casa. Mas já pensou se fosse 3 anos atrás? O que teria acontecido? É a graça de Deus. Como nos relacionamos com Ele? Qual que é a exclusividade? Agenda exclusiva. Para algumas pessoas você requer um tipo de relacionamento exclusivo. É um negócio VIP, sabe? Quem tem acesso VIP à sua casa? À sua família? Deus tem que estar acima do VIP. Não é uma pessoa mais importante, mas é a pessoa mais importante. E o primeiro mandamento está logicamente relacionado com o segundo mandamento, e o segundo mandamento é um mandamento extenso. Um mandamento que vai nos dizer sobre vários aspectos de como, por um lado, podemos facilmente substituir Deus por qualquer outra coisa e como Deus quer regular e consertar essa nossa disposição pecaminosa. Porque o pecado faz isso. O pecado nos torna idólatras. Se você vê no frigir dos ovos, todo pecado é idolatria. Segundo mandamento: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. No bojo daquilo que nós falamos, o primeiro mandamento, temos aí uma proibição: não faça nenhum ídolo. Por que fazer um ídolo é um problema para Deus? Porque sempre quando você tenta representar a Deus com alguma coisa que faz parte do nosso mundo, você está, por definição, diminuindo quem Deus é e limitando a sua visão sobre esse Deus. Suponhamos que nós tivéssemos 1 quilo de ouro aqui na frente. É valioso? 1 quilo de ouro? Quanto que está o grama do ouro hoje? Quase uns R$100? Multiplica aí. 1 quilo de ouro. Aí você vai fazer uma imagem de algo que você crê que possa ser representado como Deus. Aquilo nunca vai alcançar a exata dimensão do Deus que criou todas as coisas. Por quê? Porque o ouro é criação de Deus também. Pode ser monetariamente valoroso, mas para Deus é infinitamente insuficiente para expressar quem Ele é. E outra coisa que está em jogo aqui é que quando nós tentamos trazer Deus para uma forma física, nós estamos negando a sua transcendência e a sua eternidade. Porque você limita Deus a uma forma e a uma função e a um local. Você coloca o ídolo na sua casa e de lá ele não sai, porque o ídolo não tem perninhas para se mover. Quando Deus proíbe a feitura de imagens, os ídolos, Deus quer que simplesmente nós o reconheçamos da maneira como Ele se revela a cada um de nós. Como um Deus invisível, inalcançável, totalmente outro, como um Deus eterno. Eu já falei isso para vocês, mas quando a gente ama alguém, a gente costuma aceitar essa pessoa do jeito que ela é. Imagina quando nós somos convidados a amar a Deus. Nós temos que amar a Deus como? Limitar a Deus a algo próximo ao nosso entendimento? Ou a simplesmente reconhecer, não, Deus é assim e assim eu vou crer que Ele é, mesmo que os nossos olhos não o vejam
eu sei que Ele está aqui, eu sei que Ele habita em mim, eu sei que Ele, ao mesmo tempo, é suficientemente gracioso para habitar no meu coração, mas também de estar em todos os lugares no mundo, em todos os momentos da história, porque Ele é onipresente e poderoso. Esse Deus invisível requer de nós um culto. Ou seja, quando, segundo o mandamento, nos proíbe fazer ídolos e nos prostrarmos diante do ídolo, isso significa que nós adoramos a Deus da forma como Ele se revelou a nós, não limitando o poder de Deus às coisas criadas e reconhecendo que o nosso coração, que a nossa disposição, que a nossa adoração só pode ser direcionada para uma pessoa, para Deus. Então é uma questão de ênfase aqui. Não terás outros deuses além de mim. Já está dito que a adoração a Deus é exclusiva, mas Deus está pegando a tendência nossa de colocarmos ídolos no lugar de Deus e reafirmando que nada daquilo que pode ser representado de forma física cumpre o papel da própria presença de um Deus invisível, imutável, eterno conosco. A adoração verdadeira a um Deus verdadeiro. E esse Deus é o quê? Ele é zeloso. A gente tem que analisar bem essa questão do zelo. Zelo é um cuidado por aquilo que a pessoa é ou por aquilo que pertence a uma pessoa. Por exemplo, eu estou com o meu celular aqui. Eu tenho que ser o quê com o meu celular? Zeloso. Eu não fico jogando em qualquer canto. Com a minha família, eu tenho que ser o quê? Zeloso. Alguém falou mal dos meus filhos, eles podem estar errados, mas eu vou lá defender. Depois o pau quebra em casa. Mas na frente de todo mundo, é meu filho. Eu tenho que cuidar, zelar. Deus, Ele zela pela sua própria glória. Deus é a única pessoa no mundo que pode ter um tipo de sentimento que nós chamamos de ciúme. O ciúme praticado por nós, seres humanos, é uma compreensão imperfeita daquilo que nós somos e daquilo que pertence a nós. Mas quando Deus ele expressa o seu zelo, Deus ele sabe perfeitamente que não há outro além dele. E quando Deus vê qualquer outra pessoa adorando a outros deuses ou a si próprio, o que Deus sente? Zelo, um cuidado pela sua pessoa, pela sua aliança. Deus é zeloso, Ele é cuidadoso. E esse zelo implica o quê? Recompensa e também punição. Porque nós estamos tratando de mandamento. Eu sei que é politicamente incorreto a gente falar sobre essas coisas. Mas, dependendo da forma como obedecemos ou não a palavra de Deus, nós temos punições e também temos recompensas. Olha só o que o mandamento diz. Olha, Deus é zeloso e castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, se você como pai vive longe de Deus, quem pode pagar o pato por tudo isso? As suas gerações posteriores. Isso dentro do contexto da aliança no Antigo Testamento. 3ª e 4ª geração. Mas olha só, se você adora ao Deus verdadeiro da maneira devida, como que Deus te abençoa? Ele visita a quantas gerações da nossa posteridade? A 1000ª geração. Então Deus é um Deus muito mais inclinado a nos recompensar e abençoar do que a nos castigar. Deus nos castiga com peso no coração. Mas a bênção, Ele dá de forma generosa. Por isso, vale a pena ou não vale a pena obedecer a Deus? Por quê? Porque nós temos bênçãos que acontecem sobre aqueles que obedecem a Deus. Aí você pode me perguntar assim, mas pastor, então eu vou obedecer só para ser abençoado? Não, você não vai obedecer a Deus só para você ser abençoado. Você vai obedecer a Deus porque essa é a melhor coisa, essa é a melhor relação que você vai ter com Deus. E de tabela, como bônus, você vai ganhar todas as bênçãos que você não merece, mas que Deus livremente dá a todos que confiam nele. O nosso coração está dividido? O nosso coração cria coisas para fazer concorrência com Deus? Quais são os ídolos que nós erigimos dentro das nossas vidas? Pode ser que eu não tenha uma estátua para a qual eu me prostro, mas pode ser que qualquer outra coisa na nossa vida roube a exclusividade da adoração devida ao Deus único e verdadeiro. Que exige o segundo mandamento? O segundo mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos puros e inteiros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Obediência plena à palavra de Deus. Nós obedecemos aquilo que nos convém e da forma que nos apetece.
Mas a obediência que Deus requer de nós como resposta é uma obediência total e restrita. O que proíbe o segundo mandamento? O segundo mandamento proíbe o adorar a Deus por meio de imagens ou de qualquer outra maneira não prescrita na sua palavra. E aqui é importante a gente falar uma coisa. Deus deixou registrado como Ele quer ser adorado. E aonde Deus deixou isso registrado? Na Bíblia. Então toda a nossa adoração, ela tem que ser bíblica. Ou seja, ela tem que ser entendida de forma bíblica. Os seus princípios devem ser princípios bíblicos. Por que nós oramos? Porque Deus manda que a gente ore. Porque a gente se junta para ouvir a palavra de Deus. Porque é essa a ordenança que nós temos. Por que nós adoramos a um Deus invisível e Deus não instituiu nenhuma outra forma visível dele ser reconhecido? Porque é assim que Ele quer que a gente possa adorá-lo, em dependência a Ele. Adorar a um Deus invisível é algo fácil ou difícil? É difícil, né? Cara que você está vendo, você não confia. Imagina quem não vê. Obrigado, Rodrigo. É muito difícil, principalmente nos momentos que você quer sentir ou ver a presença de Deus. Você não vê, você não sente. Por que Deus fez as coisas assim? Primeiro, para preservar quem Ele é e para nós termos um correto conhecimento de quem Deus é, mas também, e esse é um ponto importante, para que a gente possa depender de Deus, até na forma como nós o adoramos. A gente precisa de Deus para reconhecê-lo. A gente precisa de Deus para corretamente entender quem Ele é. Por isso que a gente depende da sua revelação, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos dá o trilho que nós precisamos seguir. E olha só como a nossa vida é uma vida abençoada. O Salmo 115, por exemplo, vai falar da diferença entre aqueles que idolatram os ídolos e aqueles que servem a Deus. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. O salmista olha para aquelas pessoas que estão idolatrando, se prostrando aos ídolos, e ele chega numa conclusão. Qual que é a conclusão? Nós nos parecemos e nós nos tornamos a semelhança daquilo que nós adoramos. Se você adora a um pedaço de pau, você vai se tornar como ele. Se você adora a sua ganância, você vai ser engolido por ela. Mas se você adora a um Deus perfeito, único, cuja moral é excelente, cujo amor é eterno, na medida em que você adora, você vai sendo moldado à sua imagem e semelhança. O Catecismo de Heidelberg, ele fala o seguinte na pergunta 95. O que é idolatria? Ter ou inventar algo em que se confia no lugar ou ao lado do único Deus verdadeiro, a qual se revelou em sua palavra. Qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus ou ao lado de Deus é ídolo. E esses ídolos precisam ser todos os dias combatidos, tirados do seu pedestal, queimados no fogo. Coisa mais fácil é pegar um ídolo físico e quebrar. Coisa mais difícil é a transformação que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Paulo, ele teve experiência disso lá na igreja de Tessalônica. Na segunda viagem missionária, Paulo foi a essa igreja e do zero pregou o evangelho. E depois de algum tempo, quando Paulo sai de Tessalônica e manda uma carta para essa igreja, Paulo admira a fé dos irmãos. Sabe por quê? Porque a fé deles se tornou visível, materializou-se no meio da sociedade, na maneira que eles se converteram a Deus, abandonando o quê? Os ídolos que antes eles adoravam e serviam. O evangelho, ele é contracultural. Ele é contra o sistema que nós, ora, vivemos. Deus quer fazer essa obra dentro de nós. Olha só o que o John Golden ele vai dizer. Os israelitas não devem fazer estátuas para ajudá-los na adoração. Porque o ídolo é isso. Você quer uma muleta para adorar a Deus. Você quer um ponto de contato. Você quer ver alguma coisa para te facilitar a compreender quem é Deus. O problema é que nada que você usar para representar a Deus pode cumprir perfeitamente esse propósito, porque Deus não pode ser comparado a nada ou a ninguém do presente mundo e da presente criação. Então a gente busca formas de darmos uma mãozinha na nossa piedade e espiritualidade, quando isso pode corromper a nossa compreensão
de Deus. As pessoas gostam de algo visível para facilitar a adoração. O problema é que uma estátua jamais pode representar genuinamente a natureza falante e ativa do Deus real. Olha só que impressionante. Qual que é a natureza do Deus real? Ele é falante e ativo. Como eu sei que o nosso Deus é vivo hoje? Porque Deus fala aos nossos corações. Ele vai continuar falando a nós até o último instante. Toda palavra ouvida, todo sermão escutado é Deus falando com você. Você lendo a Bíblia é Deus falando com você. Deus continua a querer comunicar algo para você. Por quê? Porque Deus está vivo. E Deus, na mesma medida em que Ele fala, Ele faz. Porque a sua própria palavra é o seu poder ativo que trouxe à existência todas as coisas e que sustenta todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que tudo é sustentado pelo quê? Pela palavra do seu poder. Deus é ativo, Deus não está sentado no seu trono de forma passiva a ver simplesmente tudo o que está acontecendo. Deus, Ele coloca o dedo dele em cada canto do universo, em cada momento da história, em cada rotina ordinária da nossa vida. Deus está lá. Deus é o convidado invisível às nossas refeições. Você está lá sentado com a sua família? Deus está lá, assistindo você. Você está lá dentro do seu quarto, chorando as dificuldades da sua rotina? Deus está lá também com você. Essa é a realidade desse Deus que nós adoramos. Um Deus que é o único, Ele merece toda a nossa adoração. Um Deus que não pode ser representado por nada e não pode ser comparado a nada nesse mundo. Olha só, eu faço essa pergunta para os meus adolescentes e para os meus jovens. Quando você diz que Deus é bom, qual que é o tamanho desse bom? Faz com o braço aí, qual que é o tamanho desse bom? Né? As crianças fazem assim, né? E para dizer que é maior, eles dão até um pulo assim, para falar que é. Esse amor, essa bondade de Deus, é a bondade real de Deus? Não. O amor de Deus, a gente fala que o amor de Deus é eterno. A gente fala, mas não compreende. Que eternidade é essa? Eternidade desse amor suficiente para Deus dar o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Agora fala para mim, o que você fez para merecer isso? Deus simplesmente te amou. Até a nossa forma de compreender a Deus, ela é limitada às nossas capacidades intelectuais. E Deus sabe disso. Deus fala de uma maneira que nós possamos entender da sua realidade, da sua pessoa e da sua obra. Mas nós não podemos limitar ainda mais Deus a um conceito, a uma forma, a uma imagem, ou aquilo que eu acho que é importante ou interessante na vida. Deus está muito acima de nós. E isso nos leva à seguinte pergunta. Diante da grandeza de Deus, diante da exclusividade de Deus, como tem sido o seu trato com Deus? Deus é nosso amigo? Sim, Deus se faz o nosso amigo. Ele chamou Abraão de amigo e pode chamar qualquer um de nós como amigo. Uma coisa é Deus falar que nós somos amigos dele. Outra coisa é nós acharmos que Deus é qualquer amigo. Deus, por ser esse Deus exclusivo, esse Deus que é criador de todas as coisas, ele merece de nós o quê? O nosso temor, a nossa mais profunda admiração, o nosso mais sincero respeito e a nossa mais verdadeira adoração. Por ser Deus quem Ele é. Nós não adoramos a Deus movidos pelo nosso impulso. Nós adoramos a Deus por um único motivo. Pelo que Ele é. Pelo que Ele revelou ser nas Escrituras Sagradas. E o que Ele é? O primeiro mandamento diz que Ele é único e verdadeiro. O segundo mandamento diz que Ele não pode ser representado por nada e equiparado a ninguém nesse mundo, porque Ele transcende tudo isso. Isso tem que transbordar para as nossas ações. Qual que é a prioridade que você tem dado para Deus e para as coisas de Deus? Qual que é o lugar que Deus assume dentro da sua família? A palavra final é do marido. Não, não é do marido. A palavra final é de Deus na sua casa. Ou deveria ser. Ou o marido é Deus, a esposa é deusa lá. Não, Jesus está lá. Se Jesus está lá, vocês têm que dar ouvidos ao que Ele tem a falar. Na igreja, quem que manda na igreja? É o Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus. Dentro da nossa rotina, nós servimos, nós trabalhamos, e Paulo vai dizer isso, nós trabalhamos para os nossos chefes como ao Senhor. A adoração muda a nossa vida, o nosso caráter e a nossa maneira de ser. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E o primeiro e o segundo mandamento se encarnam em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é Deus.
Ele disse que ele é o Messias. Ele foi adorado, é constantemente adorado, para sempre será adorado. O nosso relacionamento com Jesus também tem que ser um relacionamento pautado no primeiro mandamento, na nossa exclusividade de relacionamento com Ele, e no segundo. Olha só, o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Se o Filho é o resplendor da glória de Deus, ele não pode ser o quê? Representado por nada e por ninguém. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo é a única imagem de Deus revelada ao ser humano. Mas nós não vimos Jesus, não é? Olha só, os discípulos tiveram o privilégio de ver Jesus e na face de Jesus, a face do Pai gracioso, mas nós não o vemos. Mas Jesus deixou o quê? Uma palavra para nós. Ao se dirigir a Tomé, Jesus diz o quê? Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Meu irmão, creia. E para você crer, você precisa ter fé em quê? Na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquilo que a palavra nos diz a respeito de Cristo e de Deus Pai é suficiente para nós o conhecermos e nós nos relacionarmos com Ele. Que Deus possa ser exclusivo na sua vida. Que Deus possa ser aquela pessoa que você não vê, que você não compreende plenamente, que tudo está envolto em certo mistério, mas um Deus criador, que você crê que faz parte da sua rotina, que está dentro da sua família, dentro do seu cotidiano, e que Ele é poderoso para guardar você de todo o mal, para levar você à maturidade, para fazer de você um homem e uma mulher, cada vez mais semelhante a Jesus. E a semelhança que nós temos com Jesus não é semelhança física, é uma semelhança de virtude, de integridade e espiritualidade. Que Deus possa abençoar cada um de nós.